Oi, 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 pessoal, Prof. Camila, tudo bem? Hoje a gente vai continuar sobre o assunto da genética. No vídeo passado, a gente viu sobre a história, né, da hereditariedade, como é que tudo começou, como é que os pesquisadores foram propondo as suas hipóteses, as suas teorias, até chegar em Gregor Mendel, que é o pai da genética que a gente diz, né? Quando a gente fala de genética, a gente sempre vai falar sobre as leis de Mendel, justamente por isso, né? Em razão da primeira lei de Mendel, que trata sobre a hereditariedade estabelecida por Gregor Mendel e que é fundamental então para a genética. O Mendel descreveu essas leis através da observação dos seus cultivos de ervilha e dos descendentes que eram provenientes de cada cruzamento que ele realizava. A sua primeira lei, então, a primeira lei de Mendel, ela afirma que todas as características de um indivíduo, elas estão relacionadas com um par de fatores e que se separam durante a formação dos gametas, de forma que o pai e a mãe, eles vão transmitir para os seus filhos apenas um dos fatores. Atualmente a gente sabe, né, que esses fatores de que Mendel falava são os diferentes alelos que vão compor um gene. O Mendel ele cruzava plantas que pertenciam ao que ele chamava de linhagens puras. As características dos descendentes elas são constantes, elas não variam de uma geração para outra. E isso foi facilmente conquistado em razão da autofecundação que ele realizou. Antes de a gente falar sobre todos esses experimentos de Mendel, imaginem a seguinte situação, né? Lá no mosteiro, o Mendel pegava e plantava ervilhas amarelas puras de um lado e ervilhas verdes puras de outro. Por que ele disse que eram ervilhas puras? Porque ele isolava essas ervilhas de tal forma que elas não tinham como essa ervilha amarela cruzar com essa ervilha verde. E ele fez isso por várias e várias e várias gerações, né? A autofecundação. Então, ele pegava uma ervilha amarela e cruzava com outra ervilha também amarela. Dessas filhas, ele pegava e cruzava novamente com outra ervilha amarela. E assim ele fez sucessivas vezes. A mesma coisa ele fez no outro lado, com as ervilhas verdes. E aí, por isso, é importante a gente, antes de a gente entrar nessa primeira lei de Mendel, é fundamental que a gente retome e que a gente tenha muita certeza sobre dois conceitos, né, que eu falei no início da aula. O conceito de gene e o conceito de alelo. Quando a gente fala de gene, nós estamos falando de uma unidade hereditária que é transmitida sempre dos pais para os filhos. E essas unidades hereditárias, elas são constituídas por DNA e estão localizadas no nosso cromossomo. Tá? E nos cromossomos é óbvio que cada gene ele vai ocupar uma posição específica. E esse lugar específico que o gene vai ocupar no cromossomo, a gente chama de locus. Então, vocês vão ouvir muito falar sobre o locus gênico. O que é o locus gênico? É o lugar específico, então é a posição específica que o gene está no cromossomo. E alelo? Normalmente o DNA, ele é uma molécula bastante estável, né? E ele mantém a sua estrutura por meio das autoduplicações. E uma alteração do DNA vai constituir, então, uma mutação, né? E vai dar origem a um gene diferente do normal. E com essa mutação, o gene aparece sobre duas formas alternativas designadas por alelos. E como exemplo, a gente pode citar, né, que está aqui, a coloração da pele humana, né? Então, a gente vai ter dois alelos para essa característica aqui, né? Um alelo vai ser o alelo que vai produzir a melanina e o outro vai ter
vai ter a incapacidade de produzir ela. E aí vai provocar o albinismo. Então, aí a gente vai ter as colorações, as diferentes colorações da pele humana, certo? Mas o que quando a gente fala do Mendel, né, que a gente fala muito da primeira lei de Mendel, o que significa essa primeira lei de Mendel? O que é a primeira lei de Mendel, né? A primeira lei de Mendel, quando a gente fala, e isso eu preciso que vocês gravem sempre, quando a gente fala da primeira lei de Mendel, nós estamos falando da análise de uma característica, tá? Então, a gente vai sempre trabalhar com um par de letras. Então, eu vou ter o azão, azão, ou o azinho, azinho, ou o azão, azinho. Eu vou só trabalhar, não vou ter A e B, ou B e C. Não, eu só vou trabalhar com a letra A, ou com a letra L, ou com a letra C. Eu tenho que escolher uma letra. Por quê? Porque eu vou analisar uma característica, porque nós estamos falando da primeira lei de Mendel, tá? A partir desses cruzamentos, então, que o Mendel fez lá no mosteiro, com as ervilhas, ele chegou a 4 conclusões. E estas 4 conclusões levaram ele a postular a primeira lei de Mendel, que é conhecida, que ficou conhecida como lei da segregação dos caracteres, tá? Essa é a primeira lei de Mendel. O que ele postulou nesta primeira lei de Mendel? Que cada uma das características ela é determinada por um par de fatores. Uma característica, um par de fatores. O que são esses pares de fatores? Opa, derrubei aqui, peraí. O que são esses pares de fatores? O que é esse par de fator aqui, pessoal? São essas letrinhas aqui, tá? Então, para cada uma característica, eu tenho um par de fator. Um par de fator que vai se segregar, que vai se separar durante a formação dos gametas. Aonde, durante a formação dos gametas, somente durante a formação dos gametas, eles vão aparecer em dose simples. Tudo bem? Só durante a formação dos gametas, tá? Então, o que ele fez de experimento? Ele pegou e plantou neste mosteiro por muitos anos, né? Por muito tempo, ele pegou e ele plantou ervilhas amarelas. Vou pintar aqui para vocês, tá? Ervilhas amarelas e ervilhas verdes. E ele disse que essas ervilhas eram puras, tá? E esta geração que ele disse que eram ervilhas puras, ele chamou de geração P. P porque é uma geração pura. Na regra da primeira lei de Mendel, ou na lei da segregação dos caracteres, lembram, cada característica, então a característica da cor, ela é determinada por um par de fatores, tá? Cor amarelo, o par de fator é azão, azão. Cor verde, o par de fator é azinho, azinho. A regra da lei da segregação diz que este par de fator se separa durante a formação dos gametas. Então, eu tenho que separar azão e separar o outro azão. A mesma coisa eu vou fazer com o azinho. Eu tenho o azinho e eu tenho separado o outro azinho. Depois
depois deles se separarem, eles voltam a se unir. E eles voltam a se unir misturando-se. Aonde eu pego um azão e misturo com quem? Coloco um azão e misturo com quem? Com um azinho. Este azão com outro azinho, certo? E aí, deste cruzamento, o Mendel observou que 100% destes indivíduos aqui, destes 4 indivíduos, eram ervilhas amarelas. Então, elas eram amarelas, só que embora elas estivessem apresentando a cor amarela, elas tinham na sua constituição genética o alelo que era da cor verde. Então o Mendel disse: bom, então este amarelo aqui desta geração não é igual a este, porque este é puro. Agora, este daqui não é puro, este é impuro. E aí ele disse que esta geração impura era a geração F1. A geração F1 é sempre filha da geração P. Tudo bem, pessoal? Entendido até aqui? Certo? Muito bem. Outro conceito que o Mendel já introduziu neste momento foi o conceito de homozigoto e de heterozigoto. Homo vem de igual, hétero vem de diferente. Quem é que é homozigoto aqui? E daí eu gosto sempre de dizer, de fazer para vocês o seguinte, ó. Azão é igual, tá do mesmo tamanho, então vai ser homozigoto. Azinho, tá igual, tá do mesmo tamanho, então também vai ser homozigoto. Quem é que tá diferente aqui? O azão e o azinho. Então, este daqui vai ser heterozigoto. Então, esta geração P aqui, a geração parental, a geração pura, ela sempre vai ser homozigótica. Enquanto que a geração F1, que é uma geração impura, vai ser sempre heterozigótica, tá? E daí sempre a gente tem que cuidar, pessoal, que embora elas sejam amarelas, elas são amarelas impuras. Então a gente vai ter ervilhas, o Mendel teve ervilhas amarelas puras, ervilhas amarelas impuras e ervilhas verdes. Preciso colocar que as verdes são puras? Não, não preciso colocar porque sempre não vai ter outra forma, tá? Essas são as três possibilidades. E aí o Mendel pegou e muito inquieto ele ficou pensando, bom, mas o que vai acontecer se eu cruzar a geração F1 com ela mesma? Então, F1 com F1. É como se eu pegasse este azinho e cruzasse com outro azão e outro azinho. E aí, para facilitar esse cruzamento, a gente usa os quadros de Punnett, né? Ou os genogramas, que a gente chama, aonde a gente faz o que popularmente a gente conhece como chiqueirinho, né? Faz um jogo da velha e aí a gente coloca, né, este azão aqui e o azinho. Por que eu coloco separado, pessoal? Porque lá na lei da segregação é uma das regras. Esse par de fatores, ele precisa se separar para a formação dos gametas. E aqui, a mesma coisa, tá?
Quem é que eu vou ter como resultado aqui, pessoal? Este azão com este azão. Aqui eu vou ter este azão com este azinho. Professora, eu posso colocar azinho, azão? Não, nunca, jamais na primeira lei de Mendel, tá? Lembrem-se sempre assim, ó, quem manda em casa geralmente é maior, né? Geralmente é quem paga as contas, geralmente é o pai ou a mãe, geralmente é uma pessoa mais velha. Então, o mais velho vem na frente, o maior vem sempre na frente, é sempre o azão na frente. Professora, eu quero usar outra letra. Pode usar qual letra que vocês quiserem, desde que vocês respeitem que a primeira lei de Mendel é uma característica, então eu tenho que usar um par de fator só. Continuando aqui, quem é que vai ser o meu resultado? Este azão com este azinho, e aqui azinho com azinho. O que eu tenho que fazer ainda, pessoal? Eu tenho que colocar o meu resultado. Quem que vai ser o meu resultado? Eu vou ter 25% ou 1/4 das ervilhas vão ser azão, que são amarelas, e aí aqui a gente pode completar que são amarelas puras. Eu vou ter 2/4 ou 50%, né, de ervilhas azinho, que são amarelas impuras, e eu vou ter 25% das minhas ervilhas que vão ser verdes. Se eu quiser resumir ainda, mas isso não é obrigatório, o que é obrigatório é até aqui, eu posso dizer que 75% das minhas ervilhas são amarelas, sem especificar o que é puro e o que é impuro. E 25% das minhas ervilhas são ervilhas verdes. Lá no livro de vocês, na página... Vou pegar aqui. Na página 15, tem a tabela das características que o Mendel identificou nas plantas, né? Então, ele analisou a forma da semente, a cor dos cotilédones, a cor do tegumento da semente, a forma da vagem, a cor da vagem, a posição das flores, a altura das plantas, e ele sempre identificou que existia uma que predominava e a outra que não predominava. Essa predominância e não predominância ele chamou de dominante e de recessivo. O que é algo que é dominante e o que é algo que é recessivo? Aquilo que é dominante é o estado da característica que se manifesta nas plantas híbridas, e recessivo é aquele estado que vai ficar escondido. Por quê? Porque foi isso que ele observou aqui. Eu tenho um azão e eu tenho um azinho, mas eu expresso, eu manifesto só uma cor, mesmo que essas letrinhas aqui representem coisas diferentes geneticamente falando. Então, isto daqui ele disse que o amarelo era dominante sobre o verde. E por isso que quem é dominante sempre vem na frente. Por isso que a gente não pode colocar desta forma, assim é errado, porque quem vem na frente é o dominante. Para além deste conceito, então, de dominante e de recessivo, o Mendel também falou, né, sobre o conceito de genótipo e sobre o conceito de fenótipo. O que é cada um deles? Quando a gente fala de genótipo, nós estamos falando, pessoal, deixa eu colocar aqui para vocês. Quando a gente fala de genótipo, nós estamos falando de genes, então de alelos, que vão expressar o genótipo do indivíduo, ou seja,
como que ele é constituído geneticamente para aquela característica. E o genótipo, ele não vai se alterar, ele não vai se manifestar, não vai se expressar, a gente não vai conseguir ver o genótipo, tá? O que a gente vê é o fenótipo. Então, o fenótipo vai ser o conjunto das características morfológicas e das características fisiológicas que um indivíduo vai apresentar. Essas características, elas vão ter interação com o meio. Então, por isso que daqui a pouco eu posso ter alguma variação do meu fenótipo, enquanto que o meu genótipo, ele não vai se alterar. Ele não vai modificar. Certinho? Façam, após escutarem esta videoaula, deem uma olhada no livro didático, façam a leitura da página 12. Vocês podem ler da página 12 até a página 17 e fazer a síntese no caderno de vocês. Na próxima aula, a gente vai ver sobre o monohibridismo. Beijinho, beijoca. Até o próximo.